Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo jóia? Muito bom dia, Bruno, tudo certo Tudo aí? bem. Tudo em ordem, né? Vamos que vamos aí, acompanhando essa semana. As coisas em ritmo um pouco mais lento ou acelerado, hein, meu povo? Tem feriado, Depende né? do No ponto meio de da vista. semana. Estamos em julho, né? Que é o recesso parlamentar, né, Bruno? Então, a gente está monitorando também, porque, embora seja um momento de descanso, tem gente que não está descansando, não, de olho nas eleições, né? E a nossa região acaba sendo muito visada pelos políticos, né, do cenário nacional, né, como, por exemplo, tivemos a visita na última sexta-feira do governador de Minas Gerais, que tem essas pretensões no cenário nacional também, né? Sim, tem pretensões no cenário nacional, não tem a menor dúvida, Sandra. Eu acho que esse momento de julho é um momento especialmente importante, porque é quando nós temos, só para que o nosso querido ouvinte possa ter uma ideia mais clara, né? É quando nós temos todas as movimentações de construção de palanques, inclusive, desenhando o cenário de 2026. Ou seja, eles saem de recesso ali do Congresso Nacional, voltam para suas bases. Tem muitos que adoram as tradicionais festas julinas agora, né? Nesse mês, para também poder reforçar certos apoios, ter conversas específicas junto às suas bases, aos políticos locais, desenhando o cenário para o próximo ano. Até porque, né, Sandra, vamos ser sinceros, né? Tá todo mundo já um pouco envolvido nas eleições de 2026. Os prefeitos, de maneira geral, e isso não exclui Campinas e toda a região, têm um especial interesse em compreender como vai ficar a correlação de forças políticas, olhando sobretudo para o Congresso. Até porque dentro do modelo político que veio se estabelecendo nos últimos tempos, há um interesse muito grande dos prefeitos com as fatídicas aí emendas parlamentares, e as notícias das últimas semanas dão conta de mostrar que esse fluxo de emendas vem crescendo agora nas últimas semanas, né? O governo já pagou mais de 2 bilhões delas aí destinados a diversos lugares, diversos municípios, inclusive aqui pro interior do estado de São Paulo como um todo. Então acho que é um momento especial, é um momento onde os políticos gostam de fazer essas andanças para poder fazer os alinhamentos olhando para 2026. E dentro desse contexto todo, nesse final de semana, nós tivemos as eleições, por exemplo, daquele que é o maior partido hoje de esquerda no Brasil, na verdade já faz muitos anos, né? Que é o próprio PT. Teve as eleições aí para o seu diretório nacional, para os seus diretórios regionais, municipais também. O PED deu um problema lá em Minas Gerais, né? Teve uma das candidatas lá, o diretório estadual, que acabou judicializando a competição interna lá do PT como um todo, que talvez possa atrasar um pouco mais a divulgação daquele que será o próximo presidente nacional do partido, muito de olho dentro desse cenário que você traz para a gente conversar aqui hoje, que é olhando o que é 2026, né? O favorito da competição é o ex-prefeito de Araraquara, né? Edinho Silva, que faz parte da CNB, que é a corrente majoritária do partido, e que tem o apoio de Lula. Tem outras figuras importantes, como é o caso, por exemplo, de Rui Falcão, que já foi presidente da sigla também. Então acho que a gente está mais no aguardo, a imprensa de maneira geral está acompanhando, monitorando, porque a gente sabe que, a depender do resultado também desse processo de definição da presidência do PT, a gente já pode ter um pouco mais de ideia do que é a tendência da campanha olhando para 2026, viu, Sandra e Felipe? Aqui em Campinas, Pedro Tourinho, você falou aí do PT, né? Ele que foi também o escolhido aí para a liderança do partido aqui na cidade. Bruno, tem outros eventos, né? Você disse aí das festas, né? E essas festas são aí também porta de entrada para esse aparecimento, né? Para essa visibilidade, né? Assim como também os BRICS, não? Embora esvaziado. Pois é, esvaziado, né, gente? Eu achei meio esvaziado, principalmente pela ausência do Xi Jinping, né, presidente da China, a ausência também do Putin. O Putin por questões envolvendo, obviamente, né, o seu mandato internacional aí de prisão que foi expedido, né? O Xi Jinping mandou representantes, todos eles mandaram, o Putin participou via videoconferência, numa espécie de acordo, né, que foi estabelecido, porque o Lula também lá atrás, quando teve rodada na Rússia, acabou não indo, né? Então participou também por videoconferência. Mas eu digo assim, esvaziado e principalmente sem muitos avanços significativos, pelo menos, né, Sandra? Tá muito mais uma carta de intenções e mais do mesmo, vamos dizer assim, do que trazendo necessariamente
novidades assim que a gente possa olhar e pensar, olha, vai ter um cenário diferente. Fizeram críticas incisivas em relação ao Conselho de Segurança da ONU, o que muitos dos presidentes já vêm fazendo de maneira geral. As questões climáticas são importantes, são fundamentais, muitos estão de olho na COP30, mas a própria COP30 também precisa decolar mais, vamos dizer assim, né? O governo está fazendo a sua parte, mas parece que a coisa não está avançando tanto assim. E no final das contas, eles tiveram, por conta do Irã, que compõe o BRICS+, né, há pouco tempo, por conta do Irã, tiveram que arrefecer um pouco mais o nível de crítica que muitos vinham tendo, fazendo aquele famoso meio termo, né, Felipe Pereira e Sandra, né, aquele meio termo. Eu não vou me comprometer nem do lado nem do outro, não vou bater nos norte-americanos tão pesado, mas também, ao mesmo tempo, vou dar uma alisada aqui no Irã para depois não reclamarem que a gente foi malvado, né? Então, acho que ficou muito mais do mesmo, aquela água de salsicha, né? Como diz no popular, né? Sem muitas novidades. Agora, tem uma informação interessante, viu, gente? Que eu queria compartilhar aqui e trazer para os nossos queridos ouvintes, porque tem um projeto de lei, e essa talvez pode ser uma informação interessante, tem um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que pretende proibir a realização de obras, reformas e manutenções de rodovias, de todas as rodovias do Estado de São Paulo, em horário comercial. Será que o pessoal aí que está nos ouvindo, hein, Felipe, Sandra, no CBN Campinas, ficaria feliz em não ter mais obras no horário comercial? Mas você sabe o porquê disso, né? Porque do que? Da solicitação, dessa você tá falando, solicitação. Né? Porque nós tivemos vários atrasos consecutivos, especialmente na semana passada, e já não é de hoje, nas obras do sistema Anhanguera Bandeirantes. Teve um dia que a obra no sentido interior ficou até 8 da manhã acontecendo. Porque quebrou uma máquina, porque tinha que fazer a sinalização de pista e não sei o quê. Embora essa obra já aconteça fora aí desse horário, né? Que era para encerrar, de exato, pico, né? Que era para encerrar às 5 horas da manhã. E todo dia eu chego aqui 6 horas da... Quase todo dia, né? Chego aqui 6 horas da manhã e tem ponto de obra ainda. Ô Felipe, eu esses dias atrás saí aqui de novo da região central, né? Tava em São Carlos, saí de São Carlos, eu fui para São Paulo. Cara, são 4 pontos de parada. Você pega Washington Luiz, tem 2, 3 pontos Que tem ponto de obra também. De coisa, ponto de obra, né? São Carlos, ninguém anda. Você pega aqui no interior, você vai para São Carlos, ninguém anda. Aí você sobe um pouco mais, vai. Aí quando você passa por Campinas, dá uma aliviada. A Bandeirantes ainda rola um pouco melhor, mas quando você chega também Campinas, São Paulo, vira e mexe, você sabe que tem obra, tem paralisação, a movimentação é intensa. Então acho que assim, você começar a pensar em soluções mais razoáveis, mesmo, e cumprir com os horários acima de tudo, né? As obras têm que correr muito mais na madrugada, como a gente vê em países mais desenvolvidos, do que necessariamente durante o dia, né? Porque os condicionamentos, as pessoas às vezes vão fazer um trajeto que você demoraria 2, 3 horas, quando você vai ver no final das contas, tá levando 5, 6 horas, né? Já estão tentando, viu, ô Bruno, colocar essa regra aí, né, ou executar dessa forma, né, mas não sei qual seria o impacto, né, se realmente trouxer isso como uma regra, né, isso se realmente for aprovado. E precisa ver, inclusive, né, Sandra, essa é uma dúvida mesmo, precisaria ver mais a fundo, né, eu vi mais a informação, mas ainda não fui tão a fundo assim, olhar os detalhes do contrato, porque precisa ver se o próprio contrato também prevê, porque teria aumento, né, adicional noturno, enfim, pensando em todo o sistema e não só em uma ou outra obra, né, precisa ver se isso é contemplado, então tem problemas de uma magnitude um pouco maior, mas cá entre nós, que facilitaria demais para o usuário, facilitaria, né. Ficaremos atentos a tudo e a todos aí, né? Tanto local, estadual, também nacional e até internacional, no caso aí dos visitantes, né? Dos BRICS. Ô Bruno, ficamos por aqui hoje. Te esperamos amanhã no mesmo horário. Combinadíssimo, então, querido. Um abraço forte para você, um abraço